Louvado seja Deus, amém? Já se encontro aqui, reunido com a igreja, reunido com os ouvintes que estavam aguardando até esse presente momento. E hoje é o terceiro dia da campanha que traz por título: o que eu faço hoje, tu não entendes, mas entenderás depois. João 13, capítulo 13, versículo 7, amém? Já que nós estamos em pé, vamos apresentar, amém, uns aos outros nas mãos de Deus, e vamos pedir para que o Senhor fale conosco, amém? Aleluia. Encurva a sua cabeça, fecha os teus olhos por gentileza, mas abre a tua boca para falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se faz presente aqui nesta noite. Senhor querido, Senhor amado, eu já quero render graças e glórias a Ti pela Tua bondade e pela Tua fidelidade, Senhor, porque de uma maneira tão linda, especial, o Senhor tem nos escolhido. O Senhor, meu Pai, aleluia, tem nos chamado para um grande propósito. Meu Deus, levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, levanta adolescentes, levanta crianças, meu Pai querido, para ser, Senhor, um reconstrutor, Senhor, na Tua obra, Senhor. Levanta, Senhor, porque eu sei que neste Brasil e neste mundo afora, Senhor, o Senhor já tem os seus escolhidos. Prepara, Senhor, capacita, Senhor, para que eles possam se descobrir, Senhor, o seu talento e o seu chamado, Senhor. Papai querido, fala conosco através da mensagem da Tua palavra. Pai, fala de uma maneira linda e poderosa. Me usa, Senhor, para que vidas venham ser mudadas, transformadas por Ti, Senhor. Fala com a Sua igreja, Senhor, que os Teus filhos ouvem. Eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém. Amém. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 até o 4, depois nós vamos ler Neemias 2, do 1 ao 9, amém? Então vamos lá. A minha Bíblia já se encontra aberta no livro de Neemias, uma passagem muito conhecida pelos leitores da palavra de Deus, mas tenho certeza que o bom Deus falará contigo. Versículo 1 que diz assim, o título: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quileu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, o que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 2, versículo 1. O título diz assim: Artaxerxes permite a Neemias ir a Jerusalém a edificar os muros. Versículo 1. E sucedeu, pois, no meio de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vindo diante dele, e peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse o rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, lugar do sepulcro de meus pais, assolado, tendo sido consumido as suas portas ao fogo? E o rei lhe disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse o rei: se é do agrado do rei,
e se o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei lhe disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. E disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me permitas passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão deu sobre mim. Então fui aos governadores além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. O rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Podeis nos assentar, amém? Aleluia, vai se assentando, dando glória a Deus, porque Jesus se faz presente neste lugar, amém? Aleluia! Querida igreja, hoje nós vamos aprender com Deus, é claro, a respeito da reconstrução dos muros de Jerusalém. Veremos aqui nesta noite que Neemias, ele foi escolhido pelo Senhor como líder, aleluia, para essa grandiosa obra, aleluia. A Bíblia nos conta que Neemias era um homem íntegro, que dependia inteiramente de Deus e da sua palavra. Será que tem alguém assim como Neemias? Aleluia, além de trabalhar arduamente, a Bíblia nos conta que na construção dos muros, as portas, ele teve que enfrentar inimigos, aleluia, externos e também internos, aleluia, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores e cujo único objetivo, querida igreja, era atrapalhar, era impedir a reforma dessa cidade. Presta atenção aqui, porque ele quer falar conosco. Portanto, querida igreja, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários. Aprenda aqui comigo nessa noite, com o exemplo de vida desse servo de Deus, a qual, se nós começarmos a observar e caminhar também, seremos bem-sucedidos, aleluia, que todas as vezes que desejamos empreender algo da nossa vida e também em favor, aleluia, do povo de Deus, os adversários, querida igreja, eles vão se levantar, mas quando eu e você confiamos no Senhor, o Todo-Poderoso, inteiramente, querida igreja, recebemos força, recebemos coragem, para quê? Para lutar. É isso que Deus ele vai fazer comigo, Ele vai fazer contigo, aqui nesta noite. Deus, querida igreja, colocou em suas mãos uma importante obra, aleluia. Deus colocou o quê? Nas suas mãos uma grande obra, para quê? Para ensinar a palavra de Deus. Então, amados irmãos, não desista diante dos desafios que está à sua frente, não desista, não queira recuar quando você ver os seus inimigos diante da sua frente, não desista quando as dificuldades vierem. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Os princípios divinos em tempos de crise, querida igreja, ele passou por muitas dificuldades, mas Deus esteve com ele. E nessa passagem nós vamos aprender como os muros de Jerusalém foram levantados, aleluia, e como Deus levantou um homem certo para executar essa obra. Sempre Deus levantará um homem certo para a obra, querida igreja, a obra de Deus, o qual, como dono da obra, ele providenciou tudo, mas pensa comigo, tudo, aleluia, mas tudo mesmo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei, para o envio de Neemias, até o recurso para custear a construção. Irmãos, Deus ele preparou tudo. Neemias, irmãos, ele ficou um bom período
numa terra estranha, pedindo a Deus recurso, provisão, aleluia, para que ele pudesse reconstruir novamente os muros de Jerusalém, a cidade. Querida igreja, Deus responde às orações de Neemias. Se Deus respondeu às orações de Neemias, imagine a minha, imagine a sua que está aqui nesta noite, imagine os ouvintes que estão me ouvindo. Preste atenção aqui, a Bíblia nos diz que Deus, ele envia emissários a Neemias. Pensa, Neemias estava lá, irmãos, eu fico tão assim, quando eu começo a ler, eu falo assim, meu Deus, como que pode, né? Não existia tecnologia naquela época, mas sempre Deus avisava o seu servo. A Bíblia diz que Deus envia emissário a Neemias, Deus envia, irmão, para quê? Para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Ou seja, Neemias estava sempre informado dos acontecimentos, do que estava acontecendo. Presta atenção aqui, a Bíblia ela conta dizendo que essa pessoa foi Anani, que era o irmão de Neemias, aleluia, como nós lemos lá no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 2, Anani, querida igreja, ele contou como os judeus que havia retornado a Judá após o cativeiro. Ele conta dizendo que estava numa grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, era símbolo, querida igreja, de miséria, era símbolo de desprezo, e fazia, querida igreja, dos moradores da cidade vítima e também faces de assaltantes, onde nós lemos Neemias capítulo 1, versículo 3, querida igreja, a Bíblia conta dizendo que Neemias, angustiado, não vou dizer para você que você não vai passar pelo processo, porque se até mesmo Neemias ficou angustiado, imagine eu e você. A Bíblia conta dizendo que Neemias, angustiado, ele começa a jejuar, ele começa a orar, e a Bíblia, querida igreja, nos conta que Deus despertou Neemias, e se Deus despertou Neemias, ele também vai despertar você que está aqui nesta noite, e também os ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus despertou Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo. Aleluia. É Deus, irmão, que coloca angústia em nós, porque senão nós vamos ficar sossegados, nós não vamos fazer nada. Aleluia. Então Deus, ele desperta uma profunda angústia pela situação do seu povo que mora ali em Judá, e a Bíblia começa a contar dizendo que Neemias começou a jejuar, começou a orar, e a Bíblia continua dizendo que a oração inicial de Neemias está registrada no livro de Neemias capítulo 1, versículos 5 e 11, depois você lê aí na sua casa com mais tempo. A Bíblia diz, querida igreja, que iniciou um período de oração, aleluia, e é isso que Deus está falando para você, tem que começar um período na sua vida de orações, assim como fez Neemias, assim como ele orou. A Bíblia diz que ele fez a resposta chegar no mês de Nissan, aleluia, que é o mês de março. Aleluia, Neemias capítulo 2, versículo 1, querida igreja, Deus, ele responde a oração de Neemias. Que coisa linda ver Deus respondendo. E qual foi a resposta, pastora Patrícia? A resposta às orações de Neemias: Deus despertou o rei. Só Deus poderia fazer. Neemias não tinha capacidade para despertar o rei, mas Deus o despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Fique tranquilo, que Deus, ele vai despertar esta pessoa, aleluia, para que essa pessoa venha empreender na obra de Deus. Neemias, querida igreja, a Bíblia conta dizendo que ele era o copeiro do rei. Ele tinha uma atividade lá, ele era o quê? Copeiro do rei. Certo dia, querida igreja, a Bíblia conta que ele apresentou-se diante do rei como um semblante muito triste mesmo, aleluia, interrogando acerca do motivo, aleluia, da sua tristeza. Pense, irmãos, como que o rei já estava muito próximo de Neemias, que ele começou a notar que o seu serviçal estava triste, e Neemias começou a relatar a situação da sua cidade de Jerusalém e do seu povo que ali vivia. Neemias capítulo 2, versículo 2 até o 3. Querida igreja, por inspiração de Deus, o rei pergunta a Neemias dizendo: que me pedes agora? Olha como o rei não prestava atenção no seu serviçal.
Ele sabia que Neemias estava precisando de alguma coisa, e ele disse: oh Neemias, o que me pedes agora? Neemias orou a Deus dos céus, querida igreja, para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Olha como que Neemias era sábio. Mesmo o rei perguntando para ele o que ele queria, ele foi falar com Deus para que Deus desse a resposta sábia para dar ao rei. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A Bíblia nos conta dizendo que no momento, querida igreja, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, e realmente foi confirmada. Ele teve a resposta, Deus o confirmou e respondeu ao rei dizendo: peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Ele foi sábio, irmãos. Ele foi sábio. Ele não falou lá que ia, sabe, restaurar a sua cidade, o muro de Jerusalém. Ele disse que ele ia reedificar o quê? O sepulcro de seus pais. Deus, querida igreja, despertou o rei. Eu não sei quem é essa pessoa, mas Deus, Ele vai despertar o rei. Para quê, pastora Patrícia? Para atender o pedido de Neemias. Você é Neemias de Deus? Então Deus, Ele vai atender o seu pedido. Neemias, querida igreja, recebeu a carta do rei, dirigida aos governadores daquela época da região, e ainda uma carta com uma ordem para que necessário, que desse a ele que era necessário para a construção, e fosse dado a Neemias. Olha que coisa linda, irmão, quando Deus está no negócio, tudo, querida igreja, mas tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Eu creio que nesta noite a boa mão de Deus vai ser contigo. Neemias capítulo 2, versículo 8, Deus, querida igreja, é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia. Temos um Deus que ouve. O Deus que você serve, Ele ouve. Ele não somente ouve, mas Ele também responde a mim, as suas orações. Querida igreja, Deus trabalha por intermédio do seu povo, e hoje Ele está trabalhando, aleluia, através do intermédio da nossa vida, para realizar até mesmo tarefas consideradas, querida igreja, humanamente impossíveis, aleluia. E Ele costuma, querida igreja, moldar as pessoas com características de personalidades. Deus, Ele vai começar a trabalhar na minha, na sua vida aí. Quem pode dar glória a Deus? Para que você tenha experiência, para que você tenha treinamento, de modo para que venha preparar, aleluia, para o ministério. E essas pessoas, querida igreja, não costumam sequer ter ideia do que Deus tem reservado para elas. Nós estamos aqui nesta noite e nós não temos ideia daquilo que Deus está preparando aqui para nós, aqui nesta noite. Deus preparou posicionamento na vida de Neemias. Ele preparou, posicionou Neemias para realizar uma dessas tarefas impossíveis da Bíblia. Deus só vai mandar você fazer aquilo que é impossível, aleluia, porque as possíveis você mesmo pode fazer, aleluia, você mesmo pode realizar. Querida igreja, Neemias é um homem, aleluia, comum, como eu e você, em uma posição especial. Ele estava ali, querida igreja, seguro, na condição de bem-sucedido, copeiro do rei. Qual era o rei? Artaxerxes. Da onde? Da Pérsia. A Bíblia nos conta dizendo que Neemias possuía pouco poder, mas grande influência. Você pode até ter pouco poder, mas você vai ter influência. A Bíblia nos conta dizendo, querida igreja, que 70 anos antes, a Bíblia nos conta dizendo que Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. E a Bíblia continua nos ensinando, dizendo que 13 anos havia se passado desde o retorno de Esdras a Jerusalém, e que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais. Agora Neemias era necessário. Você que está aqui nessa noite é necessário. Você que está me ouvindo, você é necessário. Você é importante. Você é a pessoa que Deus escolheu. Aleluia, querida igreja, do início ao fim, a Bíblia conta dizendo que Neemias orou
pedindo ajuda de Deus. Se você está aqui, você vai precisar aprender a pedir ajuda de Deus. Ele nunca hesitou, querida igreja, pedir que Deus se lembrasse dele. Não, encerrando na sua autobiografia, querida igreja, com as seguintes palavras. Olha, eu creio que você já leu, que ele diz assim: lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Durante a impossível tarefa, querida igreja, Neemias demonstrou capacidade de liderança. Demonstre isso para Deus, capacidade para liderar. Incomum, não é? Os muros, querida igreja, ao redor de Jerusalém foram reconstruídos em tempo recorde. Só Deus poderia fazer isso. A despeito da resistência, da oposição dos inimigos daquela época, até mesmo os inimigos de Israel, querida igreja, admitiram de má vontade e com temor que Deus estava com esses construtores. Até os inimigos vai ter que dizer: aleluia, que Deus é contigo. Aleluia, não apenas isso, querida igreja, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual. Aleluia. Entre os judeus, talvez você, querida igreja, não tenha habilidades específicas de Neemias, ou até mesmo pensa que está em uma posição onde nada pode para Deus. Mas existe, querida igreja, duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, presta atenção aqui: seja uma pessoa que fale com Deus. Aleluia, permita que Ele entre na sua vida a partir de hoje e compartilhe com Ele as suas preocupações, seu sentimento, os seus sonhos. Segundo, querida igreja, seja uma pessoa que ande com Deus. Coloque, querida igreja, em prática aquilo que você aprende com Ele nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Deus pode ser uma missão, querida igreja, impossível para realizar através da sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus, santo é o teu nome. Neemias, querida igreja, ele chega em Jerusalém. A Bíblia nos conta dizendo que Neemias, ele faz um levantamento da real situação dos muros. A Bíblia nos conta dizendo que ele saiu à noite, na companhia de poucos homens daquela época, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. A Bíblia conta dizendo que Neemias, ele declara a sua intenção de reedificação dos muros. Presta atenção aqui, igreja. Tendo se inteirado de verdadeiramente a situação dos muros de Jerusalém, Neemias, ele convoca os judeus, os nobres, ele convoca os magistrados e todos os que fazem obras juntos. Para quê? Para reedificar os muros. A Bíblia conta, querida igreja, aleluia, para que não mais estivessem opróbrio, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável. A mão de Deus vai ser favorável a ti. Aleluia. Como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemo-nos, edifiquemos, esforçar as suas mãos para o bem. É isso que Deus ele quer de você. Levanta aqui nesta noite e edifique e se esforce cada vez mais, que as suas mãos façam o bem para Ele. Oh, maravilha! Com a bênção de Deus e a permissão do rei, querida igreja, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Presta atenção aqui. Embora Neemias, querida igreja, tivesse chegado como governador, pensa lá com o rei, era companheiro do rei. Quando ele chega lá, governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe tinha confiado. Olha que lindo, igreja. Sem dúvida, ele estava esperando em Deus. Você também está esperando em Deus aqui nesta noite? Ao invés de se precipitar como muitos se precipitam, confiando na sua própria capacidade, na sua própria força, a Bíblia conta dizendo que ele passou então a fazer uma inspeção
inspeção cautelosa, cuidadosa dos danos causados nos muros pelos samaritanos e, por certo, calcular as despesas. Ele já foi chegando lá fazendo, não. Ele foi calculando, irmãos. É Deus na vida de Neemias. É muito importante observar aqui na igreja que, em vez de criticar os judeus pelos seus problemas, tristeza, ele queria ver esses problemas como eles viam. Presta atenção aqui. Daí, querida igreja, ele nada fala enquanto não compreendesse a situação segundo a sua perspectiva, sentindo o que ele sentia. Aleluia! Olha como que Deus estava trabalhando na vida de Neemias. Que a igreja de Neemias, aí ele começa a iniciar o levantamento dos muros. Olha que lindo, glórias a Deus, os planos de Neemias. Tudo isso, irmão, foi Deus que foi inspirando Neemias a agir desta forma. O plano de Neemias, querida igreja, depois você vê lá no capítulo 3, Neemias, que a igreja dividiu a tarefa. É isso que Deus ele quer, que nós dividimos o quê? A tarefa, para quê? Da construção em partes, tendo cada parte, querida igreja, uma porta, simultaneamente. Presta atenção aqui, lado a lado, haveria pessoas encarregadas, querida igreja, de levantar o muro ao longo de toda a extensão. Olha que tremendo, irmão. Muitos delas eram edificados um pedaço do muro que ficava ali de frente à sua própria casa. Havia também, querida igreja, grupos encarregados de levar entulhos, trazer materiais, aleluia. O coração do povo, a Bíblia nos diz que ele se inclinou ao trabalho, estava pronto para trabalhar, e logo já era possível, querida igreja, notar que os muros cresciam, sabe, irmãos, as alturas começavam a ser tapadas, que são as brechas. Neemias capítulo 4, versículo 7, irmãos, Neemias, ele tinha tática. Aleluia, isso que Deus ele quer de você, que você tem o quê? Tática. A tática, querida igreja, de Neemias, aleluia, de engajar todo judeu na obra da edificação do muro. Neemias queria que todos os judeus participassem, aleluia, na obra da edificação do muro. É um exemplo muito importante aqui, querida igreja, a ser seguido pelas igrejas, em trabalho da evangelização. Neemias, querida igreja, ele tinha um plano que aproveitava todos os que quisessem trabalhar, designado, querida igreja, a cada um a sua função. Assim também o pastor da igreja, querida igreja, deve estar na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregar-se a Deus para realizar a obra do Senhor, trabalhar para a obra do Senhor, querida igreja. Ele enche o coração do crente, pelo menos é para encher o coração do crente de grande alegria. E se não tem essa alegria, peça para Deus, que Deus dará abundantemente. A união dos judeus, querida igreja, ficou ameaçada quando eles começou a perceber que os judeus estavam ali unidos. A Bíblia conta dizendo que ficou ameaçada, apesar da boa organização, não foi bem feito o trabalho, a união necessária, querida igreja, para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Você pensa que o inimigo ele gosta da união? De maneira nenhuma. A Bíblia nos conta dizendo que surgiu um problema. E que problema foi esse? Entre os pobres e entre os ricos. A Bíblia nos conta dizendo que Neemias tomou conhecimento do problema, sabiamente, porque ele era sábio, e o rei resolveu, e a obra prosseguiu. Ou seja, todas as coisas que você vai fazendo, vai pensar que vai ser desde o começo ao final, sabe, um espetacular. Sempre vai ter problemas, mas Deus vai te dar sabedoria para que você resolva esse problema. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A Bíblia nos conta dizendo, irmãos, que Neemias cheio de fé. Você precisa estar cheio do quê? De fé. Você precisa estar cheio de coragem, como tinha coragem Neemias. Ele inicia, querida igreja, o levantamento dos muros. Começa a levantar os muros aqui desta noite. A Bíblia nos conta dizendo que Neemias convocou uma assembleia com os líderes judeus, e ele lhes contou como Deus o tinha convocado. Olha que lindo. Neemias começou a contar.
de tudo que o Senhor tinha feito, planejado para o levantamento dos muros, como o Senhor tinha agido sobre o rei, para que ajudasse não apenas a dar-lhes autoridade, mas também como governador. Mas também, querida igreja, ao tornar disponíveis eles, os materiais necessários para realizar o trabalho. E este fervoroso por receber uma resposta rápida, Deus deu uma resposta rápida para Neemias. Aleluia, Deus quer fazer assim conosco também. Você está impressionado? Eu também fico impressionado com o zelo de Neemias. Ele era muito zeloso para a casa de Deus, para o templo, para os muros. O líder, ele foi um ótimo líder. Os líderes judeus que da igreja responderam imediatamente. A Bíblia nos conta dizendo que levantaram, eles edificaram, assim foi preparado o cenário para um notável feito realizado naquela época. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! O levantamento dos muros, querida igreja, provoca uma grande oposição. A Bíblia nos diz, irmãos, que eles iniciam a edificação dos muros, mas sabe o que acontece? Sanbalate, Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias, querida igreja, para fazer parar a obra. Aleluia, Deus já está te avisando que o inimigo ele vai se levantar. Eu não sei quem será Sanbalate, eu não sei quem será Tobias, mas Deus vai te dar sabedoria para vocês. Toda vez, querida igreja, Neemias, os seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos. Você também vai vencer. Eles se levantaram, mas para cair os seus inimigos, trabalharam sem cessar, querida igreja, até a conclusão dos muros. Os diferentes formas de ataque dos inimigos, querida igreja, dos judeus, como Neemias conseguiu vencer, será, aleluia, um assunto talvez vai estar por causa do horário, nos próximos capítulos. O muro, querida igreja, ele foi concluído. Neemias 6, capítulo 15. Esta vitória, amada igreja, teve grande repercussão. Olha para você ver, irmãos, não tinha tecnologia, mas Deus soprou essa novidade para todos os lugares, cidades, circunvizinhas, países. Aleluia, até os inimigos tiveram de reconhecer que o nosso Deus fizera esta obra. O que Deus ele vai fazer pelo intermédio de mim, pelo intermédio de você, eles vão ter que reconhecer, eles vão ter que abrir a sua boca dizendo que foi Deus que fez essa linda obra. Quem crê assim dá glória a Deus. Os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. Os inimigos, querida igreja, do pequeno remanescente dos judeus, opunha-se à reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, querida igreja, o povo foram alvo de zombaria. Isso pode até mesmo acontecer conosco, de ameaça, de uso de força, de desânimo, de medo. Aleluia, está tudo lá no capítulo 3 de Neemias. Ele revela, querida igreja, como se pode vencer a oposição, aleluia, da obra de Deus. Então eu quero falar para a igreja: se prepare, porque Neemias se preparou para essa grande obra. Aleluia, foi trabalho, uma zombaria foi vencida pela oração. Quer vencer a zombaria? Entre em oração. Seja uma pessoa determinada. A ameaça da força, querida igreja, foi vencida pela oração. Aleluia, apropriada, medidas de segurança. Você precisa, irmão, ter segurança. Mas como que eu vou conseguir isso, pastora Patrícia? Através da oração. Olha para você ver como que Deus está pedindo para nós a oração. O muro, querida igreja, foi solenemente inaugurado. Pense, irmão, você trabalhar, aleluia, para Deus, e depois ver a inauguração. É coisa linda, não é? Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas, a fim de dedicar os muros com alegria. Não foi com tristeza, foi com alegria. Não foi com canto de morte, não, foi com louvores, foi com canto, foi com saltério, foi com laúde, foi com a harpa, não foi coisa mais
mais linda que você possa imaginar. Como está escrito no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 27, a Bíblia nos conta dizendo que eles purificaram o sacerdote, os levitas, e logo purificaram todo o povo, as portas e o muro. Irmão, a inauguração foi a coisa mais linda que você possa imaginar. O ato da dedicação, querida igreja, inclui todas as profissões ao longo do muro, os quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o som da festa, querida igreja, podia se ouvir de muito longe, de muito longe, de muito longe. Quando, aleluia, nós terminarmos de executar a nossa tarefa aqui nessa terra, quando tiver, aleluia, a inauguração, aleluia, Deus vai fazer soprar, não para que muitas pessoas que são distantes vejam o que Deus fez por mim e fez por você. Aleluia. Depois do concerto dos muros, querida igreja, os judeus se congregaram junto em uma das portas da cidade e ouve Esdra ler alguma das leis. Pense, não tinha microfone, mas as pessoas conseguiam ouvir Esdra ler alguma das leis que Deus lhe dera por intermédio de Moisés. E a Bíblia conta dizendo, querida igreja, que ele lê desde o amanhecer até o meio-dia. Pensa quanto tempo durou. E o que ele lê, pastora Patrícia, possivelmente são seleções dos 5 primeiros livros da Bíblia, aleluia, ou talvez Deuteronômio, que é um resumo da lei. Pense, irmãos, como que foi lindo naquela época, aleluia. E hoje Deus está relembrando para nós aqui nessa noite o que é que Ele vai realizar, o que é que Deus Ele vai fazer. Que pena que não vai dar para terminar toda a ministração aqui nessa noite, mas pelo pouco que Deus já nos deu, nós já temos uma ideia, aleluia, do que Deus está preparando para mim e para você aqui nessa noite, aleluia. Se prepare para a reconstrução dos mundos, se prepare para aquilo que Ele está fazendo. Como se chama o emissário enviado de Neemias, irmão? Anani. Deus sempre vai enviar emissários para que você fique a par dos acontecimentos. Fique tranquilo que Deus está no controle, amém? Vamos ficar de pé por causa do horário, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz de Deus sobre a tua vida, amém? Aleluia. Deus te escolheu com braços fortes, amém? Aleluia. Não temes, aleluia. O que Deus está te convocando você aqui nesta noite, aleluia. Ele te escolheu, aleluia, e Ele vai te capacitar. Fica tranquilo que Ele vai dar tudo aquilo que você precisa para desempenhar a tua função, amém? Aquilo que você foi chamado. Que Deus te abençoe, amém? Bem forte para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.